meus pais são migrantes, são nascidos no Rio Grande do Norte, migraram para o Rio de Janeiro. Meu pai, como trabalhava como marinheiro na Pronap, na Petrobras, então quando eles casaram lá no Rio Grande do Norte. Só que meu pai trabalhava no Rio, o navio nunca ia para lá, então era difícil às vezes se encontrar. Então mudaram para o Rio de Janeiro e assim se estabeleceram ali em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, né? Onde moram até hoje. E ali começaram. Eles casaram, já tem 60 anos de casados. Aí meus pais perderam os 2 primeiros filhos, né? Um aborto espontâneo. E minha mãe tomou medicação até o 5º mês da minha gravidez para segurar. Aí eu nasci, né? Depois tem mais 3 irmãos. E depois tem mais uma irmã de criação, que é minha prima. Minha tia faleceu no Nordeste, deixou 12 filhos. Como nós éramos 3 rapazes e uma menina, então minha mãe pegou minha prima para fazer companhia para minha irmã. Aí fomos criados em 5. Meu pai, como estava sempre muito viajando, às vezes ficava 2 meses, 3 meses em viagem, porque o navio é para vários países fora do Brasil. E minha mãe sempre nos ensinou a gente a rezar o terço, né, no final da tarde, o Ângelus. No sábado eu lembro que a gente rezava o ofício de Nossa Senhora. Minha mãe sempre lia um trecho da Sagrada Escritura e explicava para nós. Desde pequeno, eu me lembro que eu fiz a primeira comunhão com 8 anos. Então a gente estava sempre engajado na igreja. Entrei na Cruzada Eucarística, né? Participei até a adolescência. Depois passei a participar do grupo jovem. Lá onde hoje é a Catedral de Duque de Caxias, onde eu fui batizado. Então sempre tive contato com os frades, né? Desde pequeno. E meu irmão, atrás de mim, vem eu, minha irmã, meu irmão, o Sérgio e o caçula. Então o Sérgio é que queria ser padre. Só que ele era muito pequeno, eu então acompanhava ele nos encontros vocacionais. Jamais passou na minha cabeça ser padre, frade. Eu tinha ideia de ser cientista, né? Tanto que eu fiz todo o ensino médio, o curso de técnico em química, em vez de preparar para depois a faculdade, né? E o grupo jovem, naquele tempo, tinha muitos grupos jovens, né? Só na paróquia Santo Antônio, que hoje é a catedral, tinha 5 grupos jovens. O grupo que eu participava, a Falange Cristã, era fazer uma oposição a... Se as pessoas sabem, no Rio de Janeiro sempre a violência predominou desde muitos anos. E a gente cresceu vendo os grupos de extermínio, tráficos, assassinatos. E naquela época existia a Falange Vermelha. Como hoje tem o PCC e o Comando Vermelho, antes era a Falange Vermelha. Então o grupo deu o nome de Falange Cristã. Então devemos ser os soldados de Cristo para levar o Evangelho, né? Nosso grupo tinha 120 jovens. Tinha a Falange Cristã, a JAU, que era a Juventude do Apostolado da Oração, a JUC, Juventude Unida em Cristo, o XPTO, que é Cristo em grego, né? E o grupo dos adolescentes. Então, e sempre no domingo de tarde, 19 horas, era a missa da juventude. Então, lotava. Cada domingo era um grupo que motivava. Como era um tempo também de muitas pastorais, né? Eu participava na pastoral bíblica. Desde pequeno, minha mãe me levava para fazer companhia para ela, porque era à noite, no estudo do círculo bíblico, né? Com as irmãs catequistas. Então, as lideranças iam com as irmãs, faziam o ciclo, depois eles replicavam nos bairros. Então, a gente fazia a novena de Natal, via sacra e nas famílias, né? Tanto que minha comunidade de origem nasceu, a comunidade de Santo Antônio, nasceu dessa experiência de ir nas casas, rezar o terço, fazer novena e assim foi, né? E o grupo jovem foi fazendo a gente se engajar cada vez mais. Então, eu comecei a trabalhar numa fábrica. Aí me engajei na pastoral operária, depois na pastoral do menor e na pastoral bíblica e no grupo jovem. Então a gente vivia na igreja, porque eram vários eventos, né? E tudo isso ia assim, como se diz, incendiando a gente de desejo de servir, de trabalhar, de fazer as coisas. Aí um dia o meu irmão foi acompanhando, depois saiu, né? Não quis. E aí um do meu grupo jovem, que foi depois confrade comigo, né? Hoje ele é meu cunhado, porque minha irmã casou com o irmão dele.
Vamos participar do grupo vocacional? Então eu fui participar como mais um grupo de aprofundamento, de estudo, porque era um grupo de estudo bíblico, de estudo de espiritualidade, de teologia. Era a época que falava muito da teologia da libertação, então a gente ficava, né, o que é isso, aquela empolgação. E a igreja a gente estava muito ligada a muitas frentes sociais. Então fui participando do grupo. Eu acho que eu entrei em 84, e então 84, 85, em 85, final de 85, a gente fazia encontros em Duque de Caxias, em Petrópolis, na paróquia lá dos Prados, em Campos Elíseos. Íamos fazer passeio na casa de praia em Bicuí. Então tinha sempre muitos eventos. E era jovens de várias regiões do Rio de Janeiro e também de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, num desses encontros de final de ano, né, lá em Bicuí, na casa de praia, o Frei falou então, a gente escolheu você para ir fazer o encontro vocacional em Guaratinguetá, que é o nosso postulantado. E eu jamais tinha pensado nessa ideia, nessa hipótese. Então eu fiquei meio em choque, né? Aí fui para casa, conversei com minha mãe. Minha mãe, experimenta, vê, né? Só que eu trabalhava como fazer agora para pedir dispensa, porque era sexta, sábado, domingo. Aí como eu estudava química, eu falei com o meu chefe que tinha um trabalho extracurricular de visita a uma fábrica lá em Guaratinguetá. E assim ele me dispensou e eu fui fazer o estágio simplesmente por curiosidade, sem nenhuma expectativa de entrada. E aí fiz o estágio, 3 dias e tudo, convivendo. Inclusive fui entrevistado pelo Frei Uli, que hoje é o arcebispo de Manaus. Eu me lembro que ele fez uma pergunta, né? Como não tinha muita clareza, né? Por que você quer ser frade? Para ajudar os pobres, fazer, tá? Ele falou, se um dia acabar os pobres, né? Que sentido vai ter, né? Eu fiquei com aquilo. E aí no final do encontro, geralmente a gente voltava para casa e depois de uns dias dava uma resposta. Deram a resposta naquele dia, vocês foram aprovados para entrar no seminário. Então foi eu, outro da minha turma, que é o Antônio Joaquim, que é da mesma paróquia minha, o Alexandre, que é de Duque de Caxias, e mais outros 2. Aí o coração já ficou aflito agora, meu. E agora, né? O que eu faço? Aí conversei com meus pais. Meu pai no início não gostou nada. Para servir a Deus não precisa ser padre, não tem nada que entrar na igreja. Eu não vou ajudar em nada, mas se você quer ir, vai, para não dizer que não foi feliz por minha causa. Aí eu pensei, os outros também iam, então vamos junto, né? E aí na fábrica pedi demissão, não se pode, não, eu queria que mandasse embora, não se manda embora funcionário bom, que aí eu ia perder muito da indenização, né? Aí fizemos um acordo, eu coloquei um outro colega meu, ensinei o trabalho, eu trabalhava no Mocherifado, é uma fábrica de fabricação de paletós e calças jeans. Ela existe até hoje, a APA Confecções S.A., tá lá na prainha. E aí isso era dezembro e a gente ia entrar em fevereiro. E aí tinha que arrumar o enxoval, e o pessoal da comunidade, as irmãs fizeram campanha para arranjar todo o enxoval, as coisas. Naquela época a gente tinha que pagar 4 salários mínimos, né, para ajudar. Como eu tinha já a indenização, já tinha o dinheiro de 1 ano, só que era 2 anos. Só que meu pai foi muito previdente, então desde criança ele, por nossos 4 irmãos, ele abriu uma caderneta de poupança para quando a gente chegasse no tempo de ir para a faculdade ter como financiar. Então ele falou, custe o que custar, aconteça o que acontecer, todo mês tem que depositar esse dinheiro na caderneta. Então tinha ainda esse dinheiro. Eu fui o primeiro ano, era o aspirantado, lá em Guaratinguetá. Na época, se chamava SEVOA, Seminário de Vocações Adultas. Então quem já tinha ensino médio, quem tinha acima de 18 anos, ia para esse seminário. Quem era menor, adolescente, ia para agudos, que ia fazer o médio, o ensino fundamental. Então quando a gente entrou lá, nós éramos 28, em várias regiões, né? Tudo de 35, 18, 25, né? Tudo um grupão. E a gente sonhando, todos vão ficar. Já na primeira semana não desistiu, né? Então eu fiquei lá 2 anos. O primeiro ano foi aspirantado, o segundo ano foi postulantado.
No final do primeiro ano, o Frei Uli então foi transferido para Rodeio como mestre de noviço. E eu fiquei lá com o Frei Vitório Mazuco. Então, esse período a gente foi descobrindo o carisma, a vida também era muito dinâmica, tinha pastoral, tinha círculos bíblicos, esporte, estudo. A gente ia vivendo, mas sem aquela convicção, porque estava em conjunto, tinha os amigos, né? E foi caminhando, vim para o noviciado. Não tinha clareza dessa opção. Aqui chegou no noviciado, é o ano da aprovação. Então aqui as coisas é mais... E o Frei Uli era assim, muito exigente. No meu grupo, a maioria era de cidade grande. Aqui a gente tinha vaca leiteira, vaca de corte, porcos. Ele colocou a gente da cidade para trabalhar nessa equipe. Tirar leite, cortar trato, fazer comida para os porcos, lavar o chiqueiro. Era pesado. Carregar aqueles feixes de capim. Era para provar mesmo, né? Só que aqui a gente vai estudando os textos próprios de São Francisco, as administrações, a regra, o testamento. Então você vai entrando em contato com a espiritualidade na sua raiz. E a gente ia refletindo cada administração, cada dia tinha que fazer um protocolo do que a gente refletiu. Tinha que no outro dia partilhar com a turma e quando terminava fazia um resumo daquilo. Então a experiência foi aprofundando. Então não tinha clareza, mas foi se consolidando. Aonde o estalo, que a gente diz assim, deu um insight, foi em outubro, na festa de São Francisco. Então desde maio a gente também estava ensaiando cantar o trânsito de São Francisco, né? E em latim, aquilo parece que vai entrando dentro da gente. Então depois da festa de São Francisco, é como que deu um estalo. Não é isso que é a minha vida, é isso que eu quero. Tanto que quando eu fui fazer a profissão dos primeiros votos, em 10 de janeiro de 89, os votos é temporário, por um ano, juridicamente. Mas eu já vi no meu coração, é para a vida toda. É isso ou morrer, não tem outra possibilidade na minha vida. Então eu fui para a filosofia. Na filosofia a gente fica muito em crise porque racionalismo, questiona isso. A turma era 70. Era uma multidão de gente. Então era muito difícil porque uma multiplicidade de pessoas, de cultura, de realidade, né? Então foi um tempo assim, eu só fui gostar da filosofia no terceiro ano que eu estava acabando. Que teve missões, a gente começou a trabalhar na visita das comunidades. 3 anos em Rondinha, em Campo Largo, e depois fomos para teologia em Petrópolis. Então lá foi assim, o amor que cresceu verdadeiramente. Quando chegamos lá, tinha havido missões. Foi em 92, missões populares, né? E eu caí como trabalho pastoral, a pastoral da saúde. Então lá tem 3 hospitais próximos ao convento. E aí criando as equipes da saúde, visitando os doentes no hospital, visitando os doentes nas famílias. Aquilo foi ganhando corpo, né? Cada vez a gente ia se envolvendo mais. Foi o tempo que surgiu a AIDS, né? Então tinha um hospital público do governo, da prefeitura, que tinha um setor só para AIDS. Ninguém queria fazer visita lá. Então uma ministra da Eucaristia falou: Frei, a gente podia fazer visita lá. Então eu e ela começamos a ir visitar eles, né? E o trabalho foi ganhando corpo. Começou com 5, 7, 15, 20, daqui a pouco tinha 100 membros visitando. Com esse trabalho de visitar os hospitais, os médicos também começaram a se interessar. Nós queríamos ajudar também. E na paróquia tinha a gente chama Casa Rosa, uma casa meio abandonada, a gente restaurou ela. E aí começou com um médico homeopata. Eu vou dar 2 horas da minha semana num trabalho voluntário para atender. Aí veio um médico, veio um cardiologista, veio um psicólogo, daqui a pouco a gente tinha uma clínica ali. Desse atendimento, aí precisa farmácia, precisa de medicamento. A gente fez uma campanha na igreja, quem tem remédios usados, assim foi surgindo a farmácia. Eles traziam as amostras grátis, a coisa ganhando corpo. Muitos dos pacientes não tinham roupa, não tinham condições. Fizemos um bazar para levantar fundos, para resolver os problemas sociais que tinha. Era o tempo da fome e do Betinho, que criou aquele programa Fome Zero, né? Então, uma coisa ajudava a outra, né? Na festa do Sagrado tinha uma grande gincana.
tinha gincana bíblica, gincana de levantar mantimentos. Então tudo isso ia ganhando corpo, né? A gente ia se articulando com as outras pastorais. Então esse lado missionário de ir no hospital, de formar as equipes, de ver o sofrimento humano, de lidar com a morte, dizer, a gente que era já religioso, a gente ia visitar as UTIs, né? Onde tinha situações bem limítrofes, né? E tudo isso foi forjando a gente. Então, no quarto, depois, quando eu me ordenei diácono no terceiro de teologia, fui trabalhar em Vassouras, na Baixada Fluminense, e também ajudava na paróquia ali. No quarto ano, geralmente o provincial conversa com a gente com a perspectiva de que lugar a gente vai trabalhar. Então, eu dizia para mim que não queria trabalhar em formação, não queria sair do Brasil. Nada disso. Mas eu pensava, a gente tinha fundado o trabalho que hoje é o Cefras com os aidéticos em São Paulo. Então eu vi aquilo como um desafio e como uma perspectiva de trabalho que eu queria, né? Só que aí o Frei, que hoje, na época ele era moderador da evangelização missionária, hoje ele é bispo de Óbidos no Amazonas. Um alemão, Frei Johannes. Você não gostaria de ir para a missão em Angola? Era 96. A missão lá começou em 91. Até tempo de guerra, né? A gente, como é jovem, é aventura, né? Eu tô disponível, né? E aí no próprio definitório ficou aquele impasse. Alguns definidores queriam que eu fosse, outros falaram que não. É novo, recém-ordenado, é situação de guerra, muito complicado. Só sei que no final aprovaram, fui aprovado para ir. Só que como era para trabalhar em Luanda, no Mosteiro das Clarissas, que ainda estava em construção. Então eu permaneci em Petrópolis, fui estudar no CFEPAL, o Centro de Espiritualidade Franciscana, enquanto terminava a construção do mosteiro. Então eu fiquei 6 meses lá, porque isso era janeiro, a transferência. Eu fui ordenado dia 27 de janeiro, lá na minha paróquia de São João de Meriti. Fiquei estudando, quando foi em julho, o provincial chegou, semana que vem você vai para Angola. O mosteiro já estava pronto. Aí arrumar tudo, né? E viajar. Viajei no dia 26, cheguei lá 27 de junho, na véspera da festa de São Pedro, São Paulo. O primeiro trabalho que me deram foi celebrar a missa de solene nas Clarissas. Imagina, não conheço a forma, tudo assim, né? Caí de paraquedas. Eu me lembro que o Frei Paulo, que hoje é meu provincial, né? O Frei Estevão falou, não precisa levar nada, né? Missão. Frei Paulo, tudo que você levar é pouco. Eu fiz 15 caixas de coisa, de material para levar a missão. E eu, como nunca tinha viajado de avião, pensei igual ônibus, né? Que você pega e põe na bagagem. Quando chegou lá, que tinha que pagar excesso de bagagem, a sorte que o meu guardião tinha dado dinheiro suficiente e deu para pagar o excesso de bagagem. Foi quase meia passagem que tinha pago. Aí eu fui acompanhando uma irmã de Angola que tinha vindo para o Brasil fazer uma cirurgia, uma irmã Clarissa, e ela estava voltando então junto comigo. E fomos, né, embarcamos, meu pai foi no aeroporto, 2 da minha turma de Petrópolis foram lá, né? E fomos para Angola na TAG, me lembro. Era a época da guerra, então tinha muitos soldados do Brasil trabalhando lá na UNAVEM. Então o voo tinha muitos brasileiros, um monte de gente fardada. E eu fiquei na ponta, a irmã ficou noutra, né? Decolamos. O avião era tempo de guerra, avião velho, sem manutenção. Quando aquele avião decolou, balançava todos os bagageiros, parecia que ele ia cair em cima da nossa cabeça. O ar-condicionado não funcionava. Calor. E eu ficava pensando, será que é porque a gente tá chegando na África, que é tão quente assim? Quente. Lá é 4 horas à frente do Brasil. Então eu viajei 19 horas, cheguei lá às 6h30 da manhã. Era tempo de cacimbo, é o tempo do inverno. Lá 6 meses não chove. 6 meses chove. Então, de maio a setembro, não chove. As chuvas começam de setembro em diante. Então, fica assim nublado, tudo cinza, mas não cai uma gota d'água. Chegamos então na capital. O avião parou bem distante. Quando você olha da janela, um monte de sucata de avião. Coisa destruída, arame farpado. Eu falei, meu Deus do céu. Uma coisa me chocou assim. O avião abriu as portas
e tinha um casal de jovens, uma jovem que veio ao Brasil comprar o enxoval dela de casamento. Só que a família tinha ido ao encontro dela na ponta do avião. E aí disse que o noivo dela tinha morrido. Essa menina começou a gritar, a chorar. E a gente, o que está acontecendo, né? Não estava entendendo o que estava se passando, né? Como a irmã estava operada, eu falei, irmã, vamos esperar. O povo, só tinha um ônibus para transportar as pessoas. O povo se atracava para subir naquele ônibus. Aí todo mundo foi indo, a gente ficou por último. Embarcamos o avião. A cena era uma cena assim de horror, né? Nisso ela tinha um primo dela que trabalhava no aeroporto. Veio ao nosso encontro, veio, graças a Deus, uma luz. Aí ele pegou nossos passaportes, foi fazer a imigração. Nisso o nosso confrade estava esperando a gente, não tinha carrinho para transportar mala, nada, você tem que carregar tudo na mão. Aí carregou as coisas, né? Eu tinha a ilusão, né? Estamos indo para nossa casa. Eu ia trabalhar no mosteiro, mas que a gente tinha uma fraternidade. Eu estava saindo da fraternidade de Petrópolis com 70 frades para morar na fraternidade de 2. E a decepção foi que quando a gente foi andando na viagem, só lá que eu fui saber que a gente não tinha casa. A gente ia morar na hospedaria do mosteiro das Clarissas, né? Era um cubico pequenininho, tinha 2 quartos, banheiro, cozinha, só isso. Como o mosteiro tinha sido inaugurado naquela semana, não tinha uma planta, não tinha nada, tudo chão batido de barro. Sabe aquela coisa árida? O bairro, na cidade, você indo na cidade, você via alguma sinais de civilização, né? Prédios, mas ônibus sem para-brisa, carro sem porta, montanhas de lixo. Eu falei, meu Deus, onde eu fui amarrar minha égua? Quando chegou no bairro que a gente ia morar, que estava no mosteiro, tinha um mar, era um mar mesmo, de água verde podre e uma montanha de lixo e sucata. Eu falei, meu Deus do céu, vim parar no fim do mundo mesmo, né? A única coisa que se via assim organizada era no mosteiro. Tinha sido inaugurado novo. Aí conheci as irmãs, tomei café. As irmãs esperavam que o Frei Samuel era um frade, assim, um senhor, que vai ser um capelão delas, né? Era nítido na cara delas, quando entrava aqui, vivia um miúdo de 28 anos. Decepção. Esse cara que vai ser nosso capelão. Aí cumprimentei as irmãs, eu viajei a noite toda. Naquele dia mesmo tivemos que trabalhar. Porque aquela fraternidade era a fraternidade de apoio para as 2 que estavam na missão. Então a gente tinha que correr atrás de documento. Naquele dia tinha chegado um carro que tinha que ser tirado da alfândega. E passamos o dia rodando. Voltamos do mosteiro, almoçamos, voltamos de novo para a rua. Voltamos só no final da tarde, cansado. Aí quando chegou aquela primeira noite, me deu aquela sensação. Agora eu e Deus. Sabe o que você sente? Angústia, medo, dor, saudade. Tudo junto ao mesmo tempo. Você diz, agora eu e Deus. Eu e Deus. Aí nunca me disseram o que era o trabalho de capelão. Então eu comecei a dar formação para ela, celebrar a missa. Era só isso. E durante o dia era correr atrás de coisas. Documento, alimentos, resolver problemas para ser suporte para as outras 2 fraternidades. Eu cheguei em junho, o ano letivo lá é o da Europa. Então começa em julho, em setembro a julho do ano seguinte, né? Aí em setembro, lá quando chega um religioso, um padre novo, falta professores. Então me convidaram para dar aulas no seminário maior de filosofia. Eu estudei filosofia faz tanto tempo, eu não tinha levado nenhum material de filosofia, eu tinha de mitologia. Aí ele me deu um manual, comecei a dar aula para o primeiro ano de filosofia moderna. E a gente não tinha transporte, lá não tinha transporte público, então você tinha que ter carro ou pegar carona com alguém. Os salesianos moravam no lado da nossa casa, então eu pegava carona com eles, todo dia da aula lá. Então aos poucos a gente foi conhecendo, a comunidade pediu para celebrar a missa para eles na comunidade. Aí tinha as irmãs que eu precisava, as irmãs catequistas franciscanas, as irmãs FMM, Missionários de Maria, as irmãs dominicanas, as irmãs... eram 4 congregações. Pediram para celebrar missas, então eu celebrava numa quarta em uma, numa sexta em outra, e assim fomos ganhando corpo, conhecendo os brasileiros. Era a época que na CRB tinha aquele projeto Tua Palavra é Vida. Então os missionários se reuniam uma vez por mês
para partilhar esse projeto e partilhar a vida, né? Os dramas, as angústias, os medos. Então aquilo era um suporte para a gente, porque a maioria do tempo eu ficava sozinho. O Frei ia para as comunidades levar o material. Com 3 meses que eu estava lá em Angola, ele veio de férias no Brasil. A gente só vinha de férias a cada 3 anos. Ficava 3 meses. Então ele veio em outubro, eu fiquei em outubro, novembro, dezembro sozinho. Para encarar aquilo tudo, né? E aí, engraçado que cada mês aconteceu um fato, né? No primeiro mês tentaram roubar o carro. No segundo mês as irmãs se acidentaram. No terceiro mês eu atropelei uma criança. No quarto mês houve uma explosão de um paiol lá, destruiu um monte de janelas no mosteiro. No quinto mês tentaram dirigir o carro que a gente tinha, era um Land Cruiser. Então é um carro forte, com tração, muito visado pelos guerrilheiros, porque eles, para dar na mata e tudo, né? Tentaram me seguir para tentar roubar o carro, né? E aí eu fugi, entrei na casa das irmãs da FMM. E no 6º mês também tentaram entrar na nossa casa. Então cada mês uma coisa. Mas ali a gente foi ganhando corpo, a gente se ajudava, os missionários, a grande família. Um ajuda o outro, porque era para você conseguir achar comida, né? Você tinha que andar nos armazéns o dia todo. Ah, tem arroz ali. Oh, chegou arroz em tal lugar. Você corre para lá, fica na fila para conseguir arroz. Tem óleo em tal lugar. Então a gente vivia 50% do tempo era viver para sobreviver. Trabalho pastoral era mínimo, porque era resolver documento, era resolver comida, era resolver problema, buscar combustível. A gente era suporte para as clarissas, então levar no médico, buscar combustível, não tinha luz, então era gerador, então você tinha que ir atrás de combustível para o gerador, quebrava uma peça, corria atrás de peça. Eu fiquei 1 ano só em Luanda, aí fui transferido para Malange, onde foi nossa primeira casa, né? E onde era o aspirantado. Então eu fui para trabalhar na missão e também acompanhar os aspirantes. E aí chegou na missão, os freis que estavam lá tinham ido para a experiência de Jerusalém, ficaram 1 mês fora. Chegou eu e outro frei sozinho lá para dar conta de tudo sem saber de nada. Jesus. E eles só diziam, faz o que dá, faz o que dá. Mas tinha marcado visita com o bispo, tinha não sei o que pastoral. Você planejar tudo assim, do nada, né? Aí lá a gente morava 3 fraternidades, nós frades, as irmãs franciscanas missionárias de Maria e as irmãs franciscanas de São José. As franciscanas de Maria têm um carisma muito interessante, elas são missionárias onde são comunidades internacionais. Então quando elas fazem votos solenes, a ministra geral designa ela para um país, ela nunca vai ficar no país dela. Então vai para outro lugar totalmente diferente. Então a gente formava ali também um corpo, né? E também tinha em Malange o Mosteiro das Clarissas. Os frades só foram para Angola por causa das Clarissas. Elas precisavam de capelães, pediram para o bispo, isso foi até o geral pedir frades para ser capelão delas. O geral, sabendo que a gente, ao celebrar nosso centenário de restauração, queríamos abrir uma missão em Guiné-Bissau. Ele falou, mas Guiné-Bissau já tem frades de Portugal, da Itália. Por que vocês não vão para Angola? E aí a gente então foi para Angola por causa disso. Então na missão era tempo de guerra. E lá o território eram 7 municípios, 60 e poucas comunidades, né? Aldeias, né? E uma parte da nossa paróquia, da missão, estava no território dos guerrilheiros da UNITA. E outra parte do governo. Só que era mais fácil trabalhar com os guerrilheiros que você mandava uma carta pedindo autorização. Se eles disseram, ok, você vai tranquilo, ninguém te pedia documento, você podia fazer o que? Do governo, cada cidade tinha uma barreira. Na entrada da cidade, no meio da cidade, na saída da cidade. Então, entre a capital e Malange, a distância Rio-São Paulo, tinha 36 controles. Pedir documento, você vai para onde? Você está carregando o quê? E eles queriam coisas, né? Então, era um suplício cada viagem. A gente atendia, eu celebrava a missa, acompanhava os aspirantes, celebrava nas clarissas e atendia as aldeias, fazia batizado. À medida que o tempo, a gente tinha acesso às aldeias, mesmo não tendo padres, os catequistas eram os grandes missionários lá. Eles continuavam dando catequese, preparando para a comunhão, preparando para casamento, preparando para a crisma.
se reuniam todos os dias na capela, rezavam, liam a palavra de Deus e iam para o trabalho. Todo dia. Anos e anos sem saber quando ia ter padre. Quando acabou a guerra, tinha comunidade que tinha 50 anos, que nem... Então, quando a gente ia, tinha que fazer um mutirão. Nessa semana vamos fazer só batizados de criança. Nessa semana vamos fazer só de jovens. Nessa semana só de adultos. Porque agora nós vamos fazer só a primeira comunhão. Então, quando a gente ia nas missões, a gente pegava... Fazia um mutirão de vários religiosos e várias congregações e ia em tal lugar para fazer essa coisa. Então eu cheguei em 96, fui em 97 para Malange. Em 98 estava no Tratado de Paz ali. Em 98 a guerra voltou novamente. E justamente na nossa região, que era uma região estratégica. Então a missão dos frades verbitas em Caculama foi atacada, né, em dezembro. O governo conseguiu retomar. E aí chegou em janeiro, a gente virou o ano. A gente já começou o ano tendo bombardeios. Então durante 15 dias a gente ficou dentro de casa sem conseguir sair de casa. Todo dia bombardeio, todo dia bombardeio, né? E aí os conflitos ficaram mais intensos. Janeiro, fevereiro, a guerrilha foi ganhando força. Em março, eles tentaram atacar a nossa casa porque a gente recebeu um caminhão de comidas da ajuda popular da Itália. Uma carreta de 40 toneladas de arroz. E o Frei anunciou isso na igreja. Só que no meio do povo também tem espiões. E aí eles queriam tomar a carga, né? Só que no dia que eles planejaram isso, quando o caminhão ia chegar, estava tendo bombardeio na cidade. O caminhão não entrou, ficou lá no controle. À meia-noite eles atacaram a nossa casa, imaginando que o arroz já estava. E eles queriam não para ferir a gente, mas para a gente fugir. Então começaram a jogar bomba no quintal, né? E tiroteio. Só que o povo todo tinha armamento também. E aí começou um conflito. E a gente dentro de casa... Caiu uma bomba na porta assim, próximo à minha janela, eu vi só aquele clarão. Eu não sei como a gente dorme com o mosquiteiro. Eu dei um pulo e eu estava de pé no quarto, né? Aí eu chamei os estudantes, vão ficar no corredor, que é o lugar mais seguro porque não tem janelas. De meia-noite às 5 da manhã a gente ficou ali, ataque, bombardeio, bomba. A gente sem saber o que está acontecendo. Nossa casa tinha 2 pisos, a capela ficava em cima. Aí alguém dizia, do primeiro andar, apaga a luz da capela. Mas como que vai lá na capela apagar a luz? E tiro. Deu 5 da manhã, silêncio total. Aí eu saí fora, os carros furados, caixa d'água furada. A cozinha tinha caído uma bomba no telhado, furou, entrou na cozinha. Aí eu cheguei na sacada, irmãs, vocês estão bem? As irmãs, nada, tudo debaixo da cama escondida. Aí isso era 5 horas, 6 horas, né? 6h30 tinha missa. Nisso que ia começar a missa, chegou 2 irmãs da cidade, uma irmã de Cluny e a irmã da Caritas. Porque da cidade viram, né? O que aconteceu? A gente falou, a gente vai avisar o bispo, aí foram. E aí eu tinha que celebrar a missa. Fui celebrar a missa, 6h30 pro povo, celebramos. Acabou a missa, chega o caminhão. Com as 40 toneladas de arroz. Aí a gente cansado, a noite toda fomos descarregar o caminhão. Nisso chegou o bispo também, né? Foi ver os estragos e tudo. O que precisar, vai na Deus, vê lá as telhas, vai lá no bispado buscar. E aí começou a chegar missionários, né? Lá havia uma solidariedade muito grande, é uma irmandade, sabe? Morreu, tem um missionário doente, todo mundo vai visitar. Tá precisando de um remédio, todo mundo vai lá apoiar. Faleceu, todo mundo para tudo que tem, vamos lá no óbito. Então é uma comunhão assim, você tá longe fisicamente, mas você se sente unido, né? Depois de cada bombardeio, um ligava pro outro, tá tudo bem aí? Tá ok? Precisa de alguma ajuda, né? E o bispo Dom Luiz, era um espanhol, né? Ele falou, com bomba ou sem bomba, as aulas no seminário não vão parar. Então a gente morava de um lado da cidade, o seminário era no outro. Os nossos estudantes estudavam lá também. Sim. E a gente tinha que dar aula lá, era 5 quilômetros daqui lá, né? Cruzar a cidade toda. E naquele dia então deram apoio, a gente foi ajeitando as coisas, assim, só foi estragos físicos, ninguém se machucou, ninguém deu nenhum tiro. No tempo que eu tava lá, nenhum de nós sofreu nada.
Deus protege realmente. O carro dos verbitas foi todo metralhado. O carro ficou todo furado, menos o lugar do passageiro. Intacto. O que Deus botou a mão assim e protegeu. Então, na missão, você vai vendo assim. Você vai aprendendo a ter fé a partir dos sinais dos acontecimentos que você vai vendo. Você vê, Deus está aqui. Não tem outra explicação. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando do seminário para casa e começou um bombardeio. E cai bomba. E a gente parou e começou a discutir, vamos para onde? E nisso caiu uma bomba a 50 metros da gente. Se a gente viesse andando e acertar o carro. Aí resolvemos se refugiar no Bispado. E bomba caindo de lá debaixo das árvores, entrando. Aí naquele dia que destruíram o gerador que mantinha a rádio. Aí não tinha mais rádio, não tinha mais comunicação. Fomos para casa. No dia 29 de março, então aconteceu a guerrilha foi ganhando força, tomando espaço. Eles quiseram fazer uma invasão da cidade. Era Semana Santa, eu estava pregando retiro para os aspirantes na segunda-feira. E a gente estava acostumado aos bombardeios, né? Cai bomba para lá, cai bomba para cá, dando bomba. Mas chegou uma hora e começou a se intensificar os tiroteios. Então o negócio tá próximo, né? Aí, nisso vieram avisar, a UNITA está invadindo a cidade. Ela estava a 3 quilômetros da missão. Aí a gente liberou as crianças, a gente tinha uma cozinha comunitária, onde a ONU com a Caritas dava comida, a gente fazia. Então tinha 2.000 crianças ali. E os idosos. Mandar esse pessoal voltar para casa depressa, né? E o Frei falou, quando a UNITA entra na cidade, ela mata todos os homens. Crianças, jovens, tudo que pode ser soldado, ela mata. Destrói. Então eu falei, vamos pro seminário, porque lá é mais protegido e tá mais longe, é do outro lado da cidade, né? E a gente tinha um jipinho pequeno, e nós éramos 9 para entrar dentro daquele jipe. No princípio eu falei assim, fiquem calmos, nossa casa tinha um bunker que a gente fez, almocem, fica aí, né? Aí chegou o Freitas da Pavorada, depressa, põe todo mundo, foge pra Luanda, pra capital, porque eles estão entrando. Aí entrou todo mundo no jipe, só com a roupa do corpo, e fomos. O povo fugindo a pé, com trouxa, com criança, com animais, aquela multidão de gente fugindo em direção à cidade. E eu com aquele jipinho, só que lá na frente tinha uma praça, tinha uma barreira militar. E eles mandando parar. Os carros da missão, todos tinham escrito Missão Católica, grande, garrafal, e a gente tinha o símbolo da ordem nas laterais, né? E os meninos gritando, não para, Frei, não para. Só que se eu não paro, podiam atirar, né? Aí eu diminuí um pouco para ele ver que o carro era da missão. Quando chegou assim bem próximo, acelerei, bum, furei o bloqueio e fui embora. E eles, o seu padre fugindo com bons soldados pra gente, né? E aí, tava entrando bombas na cidade, bombardando. E eu tive que ir desviando. Aquilo é por Deus mesmo, imagina. Tiroteio, coisa de filme. Você com um jipinho virando pra cá, virando pra lá. A gente só via, a gente não consegue ouvir por causa da direção. Só vê as pessoas correndo, né? E aí vai. Cheguei no seminário. Uma multidão de gente já estava lá no seminário. Os padres da Catepa estão chegando. Aí perguntaram, a UNITA está onde? Eu falei, está a 3 quilômetros já da missão. O povo, auê, vamos fugir daqui que eles vão entrar. O povo sai, sabe a revoada de pomba? Aquele povo todo se levantou e fugiu em massa. Aí eu entrei pro seminário, tinha uma sacada bem grande. E falei com o reitor, né? Vamos ficar aqui. Aí dali a gente ficou vendo o confronto. Naquela semana tinha chegado o reforço militar na cidade, por terra. Só que a UNITA tinha 10 tanques e bateria antiaérea. E aí ligaram para a capital e mandaram 2 caças MiGs, né? Para tentar. Eles vieram com 4.000 soldados. Então a missão era entrar na cidade, levantar a bandeira, né? Só que se eles entrassem na cidade ia ser um derrame de sangue, porque o povo também tinha armamento. Só que o povo não tem técnica de... Ia ser um massacre, né? Então, os bombardeios começaram às 5 da manhã. Então, até às 3 da tarde. Deu um silêncio também. Aí, de repente, chega no seminário o vice-governador, que era chefe militar, e o secretário do partido. Eu falei, pronto, vieram buscar os seminaristas para lutar, né? O bispo tinha um caminhão, mandou reservar o caminhão, porque se a UNITA entrasse, colocar as irmãs e os seminaristas no caminhão para fugir para a capital. Eles falaram, não, tá tudo sob controle, nós conseguimos rechaçar o ataque da UNITA.
Isso foi na segunda, podem voltar para casa. Aí eu voltei para a missão, falei, mas o que vocês vieram fazer? Eu fui para minha casa. Não, você não foi para Luanda? Claro que não. Só que naquela semana, a guerrilha tentou entrar na cidade por vários pontos. Então, todo dia tinha ataque. Todo dia tinha ataque. Um lado, outro lado, outro lado. E nisso a gente foi passando a Semana Santa. Quinta-feira Santa eu estava celebrando as Clarissas. E bomba entrando. Celebrando. Na Páscoa, na sábado, dia de aleluia, né? O governo conseguiu empurrar eles para longe. E conseguiu estabelecer a segurança. Só que eles fizeram um cerco, né? A 12 quilômetros. Então, começou a passar fome porque não entrava nada, não saía nada. Nas lavouras se colocavam minas. Nas fontes de água se colocava minas. Para as pessoas não terem acesso à comida. A única estrada para a capital tinha bombardeios. Para você sair, tinha que sair com escolta em determinados horários e dias. E assim a gente passou até o mês de julho nessa agonia, né? E as pessoas passando fome, tudo. Foi um tempo bem difícil. Em 99, a situação, o governo conseguiu ajuda externa e conseguiu empurrar mais para lá. Só em 2002 que a guerra acabou. Então a gente vivia todo o tempo em tensão. Cada viagem que você ia fazer, tinha o tempo, você só pode sair para viajar às 9 da manhã e só pode até 4 da tarde. Mas aconteceu uma vez eu voltando da capital, eu estava vindo com as Clarissas, era o dia do meu aniversário, a gente contei, vamos chegar cedo, faltava poucos quilômetros para chegar na cidade. Aí um soldado, tá tendo combate na frente, não pode ir adiante, tem que esperar aqui. Tivemos que esperar até um outro dia. O povo tava passando fome, você vê como que é as coisas. O povo não tinha comida, mas trouxeram um franguinho desse tamanho, era um franguinho assim. Para fazer o jantar para eu, as 4 irmãs, o comandante, o catequista, o soba. Só sei que a gente jantou aquele frango e passamos a noite ali na escola abandonada, né? Você passou o seu aniversário? Ali. Data bem marcada. No outro dia, então, tinha que esperar. Tinha tido um comboio de caminhões indo para a cidade, estavam voltando, então os militares iam trazer eles e iam levar a gente. Chegou umas 3 carros, né? Para levar a gente para dentro da cidade. 4 da tarde a gente ia então voltar. No outro dia, era um carro de lança-mísseis na frente, um atrás e os soldados a pé. Qual é o carro que vai na frente? Ninguém quer ir na frente. Porque se tiver um ataque, você é o primeiro. Eu falei, não, nós vamos na frente. E ali andando devagarinho, as irmãs rezando dentro, os soldados andando a pé aqui, e eu falando, aqui é só Deus, porque se tiver um ataque aqui, o que isso aqui vai adiantar? A gente com as luzes apagadas, porque já estava escurecendo, e andando devagarinho. Era só 35 quilômetros que faltava. A gente saiu às 4 da tarde para chegar às 10 da noite. Ainda longe da cidade, só no lugar de segurança. Daqui vocês podem ir sozinho, porque tá seguro. Vamos chegar lá às 11 da noite, no controle. Senhor padre, o que vocês estão fazendo nessa hora da noite aqui? Eu contei a história, tá, pode entrar. Fui levar as irmãs no mosteiro, cadê as irmãs abrir o portão? Quem vai chegar essa hora da noite no tempo de guerra? Aí tive que encostar o carro até perto do portão, subir no telhado, furar o portão, pra tocar a campainha. Eu apertei, tem alguém aqui dentro. Elas abriram, viram a gente, né? Aí aquela alegria. Então assim, cada vez tinha acontecimentos novos. Cada dia era uma história, né? De fato, de ficar doente. Eu peguei 39 malárias. Fiquei 2 vezes quase pra morrer, né? Uma vez um médico holandês estava lá, foi que me salvou. Fiquei a pressão 4, 2/4. Tava já apagando, né? Aí ele botou no soro, botou medicação, passei a noite ali, e foi indo, né? Foi indo. Então, foram 2002, aí acabou a guerra. Aí que veio o desafio maior. Todo o povo que estava nas matas vieram para a cidade, para os campos de refugiados. Só que o povo já estava passando fome, desnutrido. Morriam 8 pessoas por dia naqueles campos. Crianças... esqueleto vivo, assim, esqueleto, só pele e osso. Então a Unicef, os Médicos Sem Fronteira faziam esse processo de reabilitação das crianças. Quando melhorava um pouquinho, como não era muita gente, ia para as casas dos religiosos. Então a gente ficou com 2 meninos. As meninas iam para as religiosas. O Luiz e o Alberto. O Luiz a gente depois conseguiu localizar a família dele. O Alberto, todos os pais e irmãos dele morreram.
a gente andou em vários lugares, não conseguiu achar a família dele. Então ele ficou morando com a gente. Dos 12 até os 18 anos. Né? E ali, eu me lembro do filme Marcelino Pão e Vinho. Aí ele vendo a gente rezar e tudo, pediu para ser batizado, participou da missão, foi indo, crescendo, né? O Abel. Ele não tinha documento, não tinha nada. Então a gente botou o dia de nascimento dele no dia 4 de outubro, Abel titula Malaca. Fizemos o primeiro aniversário dele, ele nunca tinha tido um bolo. Quando ele via aquela multidão de gente batendo parabéns para ele, tinha um brilho nos olhos dele de ver isso, né? O dia que ele veio pra capital, que ele foi conhecer o mar, que rio imenso. Não, isso não é um rio, é um mar. Ai, Deus do céu, que coisa, né? Então, assim, cada experiência tem dificuldades, mas ao mesmo tempo essas pequenas experiências te dão alegria, felicidade. Você vê o sorriso das crianças com a mínima coisa que você faz, um abraço, uma carona, a formação. Lá dá gosto de ser professor. Os alunos têm sede de saber, sabe? Sede. Então, cada vez que eu vinha de férias, eu procurava livro nos sebos para levar para poder dar aula, né? Então, na missão, a gente aprende. Eu fui rabecão, carregar defunto, enfermeiro, tratorista, mecânico, professor, aquilo que precisa. Construtor, a gente foi construindo o seminário, fazendo blocos, buscando areia, motorista de caminhão. Então, vamos dizer, a necessidade vai fazendo você aprender as coisas e se colocar. É por amor de Deus. Então aquilo te motiva, sabe? Exatamente. Você não vê a dor, o sacrifício, o cansaço. Você se sente alegre para fazer aquilo. Exatamente. Então ali a vocação parece que vai cada vez mais crescendo. E nisso se passou 10 anos. Comecei a ser formador por primeira vez na missão, né? Cada necessidade. Então eu estava indo um ano, e aí fui transferido para Malange para acompanhar os aspirantes, os primeiros jovens, né? E os 6, formação já é um desafio, né? Agora você imagina, eu estou no Brasil, como brasileiro eu vou para Angola acompanhar outra cultura, outra realidade, outro mundo. Nos 6 primeiros meses, depois dos 6 primeiros meses, eu fiquei doente. Caí numa depressão profunda, assim, não ter força para nada. Diante daquela situação de não conseguir lidar com eles, né? Aí fiquei uns 15 dias em outra fraternidade, de repouso absoluto, dentro do quadro, só comia e dormia. Aí voltei para Malange, e aí a gente vai aprendendo, a gente trocava muita experiência com os outros formadores, de como é. Porque a cultura angolana é muito diferente da nossa. Eles, por causa da dominação dos portugueses, todo estrangeiro é visto como um dominador. Isso está no inconsciente deles. Então você tem que conquistar o formando, pouco a pouco, fazer junto, para eles criando confiança, porque é muito difícil. Então, e isso é uma realidade. Tudo é muito amável. Se você contrariar, você já é inimigo. Então, lá eu tive muitos desafios, né? Formando que tentou matar, outro que tentou matar formador, coisas assim. Então eu fiquei 9 anos na formação lá, fui aprendendo com os outros. É um aprendizado, a gente vai aprimorando, aprendendo acertos e erros, e ali foi. Então quando eu, depois de 9 anos lá, fui transferido aqui para o Brasil. No postulatário eu fiquei vice-mestre e guardião. Então ali voltei para a realidade do Brasil, né? Dava aulas, um apoio, e fui. Aonde foi mais desafiador foi depois de 3 anos ser transferido para cá, para o noviciado como mestre de novício. Eu fui eleito definidor da província e mestre. E aí, então, essa etapa é uma das etapas mais importantes. A gente diz que é o berço da ordem, porque aqui é que o frade nasce, né? E era bom que era uma turma, como isso que eu disse, Deus está sempre ali. A turma era 7. Então eu falei com eles, nós vamos construir juntos a caminhada. Vocês são do início do noviciado, eu também estou no início do noviciado. Então vamos construindo juntos. Eu sempre tive uma premissa: não vou exigir do outro aquilo que eu próprio não posso fazer. Então, planejávamos fazer tudo junto. Vamos trabalhar junto, vamos rezar junto, vamos estudar junto, vamos fazer esporte junto. Acompanhar é acompanhar. Então, é viver junto aquela experiência que a gente está aprendendo de São Francisco.
Então, mesmo eu sempre me compreendi não como mestre, mas como aprendiz de mestre. Então, eu estava sempre procurando aprimorar, aprender, aprofundar. No final de cada ano, eu fazia um feedback com eles, o que foi bom, o que foi ruim. No ano seguinte, aprimorava aquilo. E assim fui fazendo durante os 9 primeiros anos que eu fiquei aqui, né? E os angolanos me perseguem. Eu vim de lá, os angolanos começaram a vir também para cá, para o noviciado. E aí, as duas realidades juntas, brasileiro e angolano. Como conjugar isso? E aí você vai fazendo cursos, partilhando, os novinter. Então, quer dizer, essa partilha vai fazendo a gente ganhando experiência. E cada ano vai evoluindo. Você vai, por aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Os textos de São Francisco são muito objetivos, muito práticos. Então, ele vai ajudando a gente. A vida é dessa forma, a vida é desse jeito. Como é o como? É esse como aqui. E isso vai fazendo a gente a ir desenvolvendo. Depois de 9 anos, eu fui transferido para a Rondinha, outro desafio pós-noviciado. Foi um tempo também de muitos desafios, porque foi um tempo também da pandemia. Foi um tempo de graça e de desafios, né? Lá a pastoral era a pastoral ecumênica com o Hospital do Rocio, a pastoral com o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, com os moradores de rua. Então, era bem diverso. A gente não tinha paróquia em Calcular, mas a gente atuava nas 4 paróquias da cidade. Celebrando, dando curso, acompanhando retiros. Então isso era muito interessante, né? Essa pastoral. Foi um tempo desafiador porque aí, nesses 3 anos da pandemia, né? Nós tivemos 3 ondas de Covid na nossa fraternidade. Morreram um confrade, morreram o pai de um formando, os pais de outro e a mãe de outro, né? Então, e foi assim tudo mesmo ano. Morreu o Frei em dezembro, em fevereiro morreu o pai de um, em julho morreu os pais do outro com a avó, e depois o outro ficou 2 meses e meio internado na UTI entre a vida e a morte, né? Então, era aquele drama, aquela situação. Mas foi um tempo de aprendizado por essa ter que se articular com outras denominações religiosas, trabalhar no hospital assim que tem os donos são um hospital particular, mas que trabalha 98% para o SUS. Um é batista, o outro é católico, e eles têm o princípio gente cuidando de gente. Então tem esse princípio de que a espiritualidade faz parte do tratamento do paciente. Então a gente fazia trabalho com os colaboradores, com os pacientes, com os familiares. Eu trabalhava, nas visitas a gente ia sempre em duplas de igrejas diferentes. Então eu ia com o pastor visitar a UTI. E o método que a gente usava era escutar, esperançar com a palavra de Deus e entregar no coração. Então, nunca ninguém sabia que denominação a gente era. A gente usava jaleco. Quando tinha um católico que precisava, eu quero unção, aí a gente fazia. Mas o objetivo era esse: dar esse suporte espiritual para que a pessoa pudesse vivenciar aquele momento de crise, de dor, de angústia, né? E ali voltei de novo para cá, né? E aí foi mais desafiador porque a cultura está mudando muito rápida, muito. Então aquilo que você acha que já estava experiente, que dava, não dá mais. Você tem que se atualizar novamente. E a gente percebe que os vocacionados que vêm hoje vêm com muitos problemas humanos, de famílias desestruturadas, com questões de fé frágil, né? E isso exige uma demanda maior, um acompanhamento mais intenso, mais personalizado e mais vagar. Não adianta, acabou o ano, está pronto, não. Cada um tem um tempo, você tem que ter... A gente sofre a pressão de que tem poucos, a missão é grande, mas você tem que ter consciência de que não adianta ter quantidade, a gente tem que ter qualidade, para que a pessoa possa ser feliz, possa desenvolver, possa amadurecer, do que quantidade ser tudo vai se degradando, né? E o negócio não vai funcionar. Então, hoje eu vejo mais desafiante isso, e mais cansativo, porque isso exige demandas, você perde noite de sono pensando em situações complexas que a pessoa está vivendo, situações que ela viveu no passado, que você tem que
pessoas que foram abusadas, que você agora tem que procurar um meio de equilibrar ela. E assim é um desafio muito grande. Por isso que são poucos que querem ser formador. Porque é um trabalho, eu tenho na minha mente, você trabalha para não ver resultados. Quem vai ver os resultados é Deus, lá na frente. Então, a gente tem que ter esse princípio para você não se frustrar. Porque você se cansa, você se mata, você faz e muitas vezes não dá em nada, né? Então a gente tem que fazer, vou fazer por amor de Deus. Por Ele que eu estou fazendo. É semear, sou semeador, e assim vai. Então, na formação, a riqueza é que a vida é bem regrada. Você tem tempo de estudo, tempo de oração, tempo de trabalho, tempo de vida fraterna, tempo de passeio. Então, a vida se torna plena no sentido de ser religioso, porque tudo é muito bem equilibrado. Você tem tempo para tudo, e isso te dá uma bagagem grande. Eu me sinto muito realizado nesse sentido do ser frade, do estar apaixonado pelo carisma, de servir ao povo de Deus. Então, porque a gente vive essa vida assim muito harmoniosa, né? De estudo, de partilha, de resolver os problemas em conjunto. Vamos sentar, como vai ser, trabalhar como corpo, não é o mestre, é o corpo de formadores, né? O tietos que a gente chama. Quando tem que tomar uma decisão muito difícil, a gente reúne todos os formadores, reflete e toma decisão. Então, quando eu tenho que comunicar, Fernando, você não dá. Não é eu que estou dizendo, eu estou comunicando a decisão que foi um corpo que pensou. Então, a chance de a gente errar é bem pequena, né? E muitas vezes é melhor você errar por zelo do que errar por negligência. Na dúvida, segura, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Porque quando a gente está no início, eu me lembro no início, você se sentia muito pressionado. Família, formando os frades, como é? Não vai, tem pouco, não sei o quê. Então você fica aquela... Depois você vai amadurecendo, não, eu não tenho que dar ouvidos a essas coisas. Eu tenho que olhar o carisma. Quem vai ser formado vai ter que viver essa proposta. E é um legado que Francisco e Clara deixou pra gente, não pode ser vivido de qualquer forma. Então a gente tem que se aprimorar para cada vez mais ser mais autêntico, mais verdadeiro, né? Então, por esse princípio, a gente tem que ir com pouco, se contentar com pouco. Houve um geral nosso que falou, vai chegar o tempo que a gente vai ver raramente um frade, mas que os raros frades que a gente veja, a gente consiga ver São Francisco neles. Então, isso que é importante. Então, eu estava no capítulo provincial em Agudos, São Paulo, né? E o Frei Atílio, que trabalha lá em Roraima, falou: o Dom Leonardo quer falar com você. Eu passei o telefone para ele. Como ele sempre via que vir fazer retiro no cemitério, eu não desconfiei nada, né? E até porque era confrade. E ele me passou um zap, esse número é seu, Aí era já depois da janta, eu estava no quarto. Posso ligar? Pode. Volta às 8h30 da noite. Aí ele ligou, né? Eu tenho uma coisa para te dizer, né? Uma notícia para falar para você. Até ali eu não estava, né? O Papa nomeou você bispo auxiliar de Manaus. Você aceita? Aquilo caiu como uma bomba. Eu fiquei congelado. Sabe quando parece que o cérebro ficou... Você não conseguia pensar nada, não conseguia... Fiquei congelado. E ele, você está me ouvindo? Você está aí? E eu não conseguia falar. E engraçado que na hora, você realmente não consegue... Eu já imaginei, que o meu nome já tinha ouvido que estava sendo sondado, né? Que resposta ia dar, né? Mas ali sumiu tudo. Aí eu falei, humanamente, eu digo não. Mas se é vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Aí ele falou, tá bom, eu agradeço, muito obrigado, né? E amanhã a secretária do Núncio vai entrar em contato com você. Aí desligou, tá? No outro dia de manhã, então, a secretária passou perguntando que horário podia marcar com o Núncio uma videochamada. Quando a gente estava em sessões no capítulo, eu falei, 2h da tarde daria. Aí
anúncio. Ah, Samuel, você dormiu essa noite, né? Realmente não dormi naquela noite, foi daqueles dias ali. E aí ele explicou tudo, me perguntou que dia que queria ser o anúncio. Eu expliquei para ele, eu estou mestre de noviço, a turma está terminando a caminhada, não tem como eu sair agora, eu tenho que terminar até 15 de janeiro, e aí então eu posso assumir outra missão, né? Então, quando você quer fazer um anúncio? Eu falei, nós estamos no capítulo provincial, vai ter o congresso capitular logo no início, 25 de novembro, podia marcar para aquele dia, porque aí o congresso já pode escolher um outro mestre. E por isso que foi naquele dia, na segunda-feira, porque não é comum ser na segunda, né? Ele acolheu e então combinamos assim. E aí depois ficou os trâmites, só que depois daquele dia já não dormia mais. Se ia dormir era 1 da manhã, às 4 acordava. Então, porque você não pode falar nada para ninguém? Uma angústia, parece que estão apertando o teu pescoço. Mas no outro dia eu fui falar com o meu provincial, porque ele precisava saber o que está acontecendo para ir já pensando. Você não está achando o mestre noviço aqui na esquina, você tem que ir pensando no conjunto, quem, né? Aí a gente conversou, ele falou, né? Me deu apoio. Aí quem você... Aí eu indiquei o Frei João, que está aqui agora, ou o Frei Roger, que trabalhou comigo como vice-mestre e atual mestre do pós-noviciado. E o João era definidor e vice-mestre e guardião do posto plantado. Então, já... E aí conversamos e ficou aquela angústia ali, aquele capítulo inteiro, né? Até chegar o dia do anúncio. Aí você não dorme mais direito, você fica já pensando como que vai ser, como não vai ser, como terminar aqui, como fazer, como não deixar transparecer as coisas. Isso que é mais angustiante. Você conseguir não deixar que as pessoas percebam. Um da minha turma perguntou, está acontecendo alguma coisa, você está muito estranho, você não está com sei quem. Então quem é próximo percebe que algo está acontecendo, né? Então foi assim como uma bomba, né? Eu sempre procuro fazer assim, viver o hoje, né? Eu sei dos desafios que tem em Manaus. É um ano muito significativo esse ano, né? Nossa província está fazendo 350 anos de existência. São 800 anos do Cântico das Criaturas. São 10 anos da Laudato Si. É uma região que vai acontecer hoje, nesse ano, a COP30, né? Então, de muitos desafios sociais, nesse contexto que está vivendo de mundo hoje muito dividido, muito conturbado, eu vejo assim, a gente como missão, como vocação, tem que ser o anúncio da paz e do bem. Eu vivi num tempo de guerra e a gente era sempre anúncio da paz e do bem. Lá na guerra a gente nunca transportava soldado. A gente é neutro, não está de lado de ninguém, porque na guerra não tem lado bom, né? Então, quer dizer, nós hoje vivemos uma guerra invisível no mundo moderno, né? Guerra de interesses, guerras econômicas. Não é uma guerra declarada, mas está acontecendo, né? Pessoas estão sendo mortas, coisas estão sendo destruídas. E eu vejo assim, e somar forças de levar essa experiência de Deus, do povo de Deus, que confia na graça que é maior do que todas essas mazelas humanas. Então, é o ano do jubileu da esperança, peregrinos da esperança. Então tudo vai casando. A minha expectativa é essa: estar caminhando junto com ele, aprender como é ser bispo, aprender a viver naquela igreja particular que tem já a sua história, a sua caminhada, e juntos semear a paz, o bem, a fé e crescer junto na busca de Deus. Essa é a minha meta. Esse lema foi escolhido na mesma noite que o Frei me ligou. Que aí eu falei, então já que eu vou ser vontade de Deus, eu tenho que escolher um texto que tem a ver com isso. E fui procurando a noite toda. E aí bateu nesse Efésios, né? De toda a alma fazer a vontade de Deus. Porque não é vontade minha humana, se fosse particular, eu quero ser bispo. Não quero. Não desejo isso. Mas se Deus colocou isso, eu preciso fazer a vontade de Deus de todo o coração. Eu vou dizer, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. São Francisco dizia, não ter vontade própria, né? Viver a partir de Deus. Então, nossa vida é essa. Ele me deu a vocação, não é minha. Ele me deu o dom, Ele me deu a caminhada, Ele me deu os conhecimentos. Por isso, tudo que a gente faz de bom não é a gente que faz, Deus faz em nós. A gente é instrumento. Então, eu coloquei isso como lema porque
Então, cumprir de toda a alma, com toda a vontade, com todo o empenho, a vontade de Deus. Aquilo que Ele me colocou. Você me colocou lá, é lá que eu vou estar, é lá que eu vou dar a minha vida, viver ou morrer. Então, quando eu vou para um lugar, é tudo, né? Eu encarno aquele lugar. Então, ele se torna parte de mim e eu vou viver essa experiência. O dia da ordenação vai ser dia 1º de fevereiro, aqui na cidade de Rodeio, na Vila Italiana, que é o centro de eventos que está aqui no centro da cidade, logo próximo à igreja matriz, às 4 da tarde, né? Quem vai me ordenar vai ser Sua Eminência o Cardeal Dom Leonardo Steiner e os bispos coordenantes, o Frei Luiz Fábio Caprio, que é bispo emérito de Barra, e o Dom Evaristo Spengler, que é o bispo atual de Roraima, lá na zona da Amazonas. E será uma alegria muito grande ter vocês para rezar nesse momento, que é um momento de ação de graças, né? Muitas vezes as pessoas pensam, você foi premiado, você não. É uma missão que Deus está confiando e que a gente precisa da oração, porque não é mérito nosso, é graça que Deus está dando. É um instrumento que a gente vai ser para servir ao povo de Deus. Então eu vejo isso como um serviço, como um lava-pés. Então não é nada de grandeza, ao contrário, é uma missão. Vamos em missão nesse trabalho que Deus confiou à igreja. Como tem a missão do catequista, como tem a missão do ministro, do diácono, do presbítero, a missão do bispo é ir lá animar, motivar na fé, ser essa experiência de pai, de pastor que conduz o povo, né? Então, quem puder vir será muito bem-vindo. Quem não puder vir, que esteja nesse momento em oração com a gente para que a gente possa bem cumprir a missão que Deus nos confiou. Muito obrigado, Pai.